noite, pessoal, tudo bem? Eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Tudo bem? Mais uma vez eu estou gravando um vídeo e com a aplicação da palavra de Deus para você nessa noite. Mais uma vez eu digo que é a noite, porque dificilmente a gente grava de dia devido ao barulho, né? E à noite é mais tranquilo, principalmente de madrugada, né? De madrugada tudo é mais tranquilo, aí não se ouve nenhum cachorro latir na rua, tudo tranquilo, é muito bom. Porém, eu sempre gravo no período da noite, 9 a 8 horas da noite, para mim dar certo e tudo fica certo. É um prazer mais uma vez trazer aos vossos corações uma pequena lição extraída da palavra de Deus. E fico feliz por você ter se inscrevido, né? É um inscrito aí no canal. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado mesmo de coração por você estar compartilhando também com seus amigos, com parentes, membros da sua família. Eu tenho trazido aqui uma palavra, e a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que cura. A Bíblia Sagrada tem resposta para todos os nossos questionamentos. E à luz das Escrituras Sagradas, nós vamos aprender um pouquinho a cada vídeo que é postado nessa grande casa que é o YouTube. Uma porta que Deus me abriu, graças a Deus, sou grato a Deus por essa oportunidade. Eu nunca pensava, jamais passava isso pela minha cabeça, abrir um canal aí no YouTube. Estou muito feliz, muito tranquilo, com muita fé, que o número daqueles que visualiza os vídeos que eu passo aqui, e tudo é com muita simplicidade, a aparelhagem não é muito bom, não tem lá aquela imagem, mas é o suficiente para você entender, né? Para você compreender, e a gente vai melhorando a cada dia mais. Eu sou um que estou começando agora, mas obrigado mesmo. Tem centenas de pessoas já inscritos, que se inscreveram, né, no canal e estão compartilhando. Mas eu quero breve mesmo, ver testemunhos de bênção e de milagres que tem recebido da parte de Deus após ter ouvido a palavra de Deus nestes vídeos que eu tenho gravado e enviado com tanto amor e com todo carinho. Pois muito bem, eu quero nessa noite, foi o que Deus revelou ao meu coração. Deus falou comigo no decorrer do dia, no trabalho, e Deus disse para mim: fale hoje sobre transformação. Fale hoje sobre transformação. Isso com certeza Deus tem pessoas para Ele transformar. Você precisa de transformação? Você está precisando de sofrer uma transformação? Precisa você receber da parte de Deus uma mudança? Quer uma mudança de Deus para a sua vida? Então você vai receber, em nome de Jesus. Mas pregador, dói receber mudanças na vida da parte de Deus? Não, não dói. Ninguém morre por isso. É coisa de Deus. É milagre.
Você só tem a ganhar. Ok? Você só tem a lucrar quando você se entrega a Deus e diz para Deus: Deus, eis-me aqui, me transforme, muda a minha vida, muda a minha história, eis-me aqui. Deus quer isso de cada um de nós. Está entendendo? Eu prego aqui, os vídeos são pessoas que são crentes já, se converteram a Cristo, se aderiram à fé em Cristo Jesus. Mas tem pessoas aqui que não professam nenhuma religião, nenhuma fé, não é isso? Então eu vou trazer aqui uma palavra falando sobre transformação para tanto aqueles que conhecem a palavra de Deus, como para aquele que ainda não conhece a palavra de Deus. Ok? Mas antes de tudo eu quero ler um versículo aqui na palavra de Deus. Hoje nós vamos ler em segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ok? Coríntios, capítulo 5, e no versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Repetindo. Portanto, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu quero aqui contar uma história para você. Um amigo meu me falou esta história e eu achei super interessante, muito mesmo edificante, e eu vou contar ela aqui para você dentro deste assunto aqui, dentro do que eu falei, com o tema transformação. Transformação. Conta-se uma história de um lobo muito sofria demais. Este lobo, ele chega um dia que ele parou e cansou, e ele disse que é consigo mesmo: já não aguento mais viver desse jeito, correndo de um lado para o outro, correndo atrás de um animal, à procura de uma caça de noite, e já não suporto mais, estou cansado de ver sangue. E então ele decidiu e disse consigo: eu vou viver entre as ovelhas. Me parece que é muito melhor. Lá é tranquilo, sossegado. Mas para isso o lobo teve que se disfarçar de ovelha. Diz a história que ele se vestiu de ovelha e passou então a viver uma nova experiência. Viver entre as ovelhas. Segundo a história, diz que o lobo passou a dormir com as ovelhas. Durante a noite o lobo não conseguia dormir, porque as ovelhas faziam barulho, e quando chega a noite as ovelhas vão descansar, e elas vão remoer aquele alimento que elas pastaram no decorrer do dia, vai remoer aquela comida, e para depois ela digerir completamente. E
quando elas iam digerir novamente aquele alimento que ela havia comido depois do dia, e fazia muito barulho, e o lobo não conseguia dormir, aquilo lhe incomodava demais. Amanhecia, as ovelhas iam para o pasto, as ovelhas iam pastar, e lá entre as ovelhas estava o lobo, disfarçado, vestido de ovelha. E o lobo comia aquele capim, mas aquele capim descia rasgando a sua garganta. Aquele capim descia arranhando, como diz o outro, parecia que estava engolindo um gato. E o gato descia arranhando a sua garganta. E aquilo lhe incomodava muito, e aquilo tirava-lhe o apetite, e quando chegava a noite teria que voltar novamente para o aprisco, e ali com o barulho das ovelhas mais uma vez iria lhe tirar o sono. Mas diz a história que um certo dia o lobo desistiu de viver entre as ovelhas, pois não estava mais aguentando. E mais uma vez o lobo volta à vida antiga, agora volta a caçar, e volta agora a comer sangue, e volta agora em busca das suas vítimas. Mas o lobo foi por pouco tempo, ele decidiu novamente a viver entre as ovelhas. Já cansado novamente, e ele disse: já não mais suporto viver essa vida. Não é para mim. Eu quero uma transformação. Quero que Deus me transforme. Eu quero que Deus mude a minha vida. Já não aguento mais. E mais uma vez volta o lobo, disfarçado de ovelhas, o qual procurou viver mais uma vez entre as ovelhas. E quando chegou a noite, diz a história que o lobo já dormiu tranquilo, o barulho das ovelhas não lhe incomodou. Noite maravilhosa, muito tempo que ele não tinha uma noite tão boa quanto aquela, que ele dormiu um sono só, a noite toda. O barulho que as ovelhas faziam não lhe incomodou em nada. E quando foi pela manhã, as ovelhas saem do aprisco e vai para a pastagem. Lá entre elas está o lobo. E o lobo começou a comer o capim, e o capim descia a sua garganta e não lhe incomodou. O capim que arranhava a sua garganta não mais sentiu o capim arranhando a sua garganta. Se alimentou bem naquele dia, igualmente as ovelhas. Chega-se à noite e volta novamente para o aprisco entre as ovelhas. E ele volta então, agradecido pelo dia, e volta para dormir. E ali ele pensando o que aconteceu comigo, mas diz a história que ele ouviu uma voz do céu, e Deus falou com aquele lobo: olha, quando você orou e arrependido, confessando que não queria mais viver aquela vida, eu realizei o maior milagre na sua vida. Naquela noite eu te transformei. Eu te transformei, e que hoje você não é mais um lobo, mas você é uma ovelha. Moral da história:
Essa história fala sobre a transformação. Fala sobre transformação na natureza. Deus é capaz de transformar o homem. Há pessoas que falam que desacredita. Há muitas pessoas desacreditadas pelos da sua própria casa. Muitos maneiam a cabeça e dizem, não, para aquele homem, para aquela mulher não tem jeito mais não. Ali não tem mais conserto. Ali não tem mais jeito. E aí essa pessoa fica isolada, essa pessoa se torna uma pessoa desacreditada, essa pessoa perde o moral. Pode sim que essa pessoa está desenganada pelos parentes, pelos membros da própria casa, mas jamais será desenganada por Deus. Porque diz a Bíblia que Deus pega o camarada lá no lixo, lá no monturo, lá. Deus pega no lixo e coloca lá em cima para viver entre os príncipes. Deus faz isso, pregador? Faz. Deus pega aquele que não vale nada, segundo os olhos humanos, e transforma ele numa nova criatura. E para a surpresa de muitos, veem com seus próprios olhos como aquele homem, como aquela mulher agora é transformado e transformada. Sabe por quê? Porque viveu um dos maiores milagres de Deus na vida deles, do homem, experimentou. O milagre da transformação. Cadeia não transforma ninguém. O homem não transforma o outro homem. Conselhos não transformam, não muda ninguém. Mas o que muda mesmo é Deus. O que transforma mesmo o homem é Deus. Assim como Jesus transformou a água em vinho em Caná da Galileia, no capítulo 2 do Evangelho de São João, assim ele pode também transformar a vida do homem. Não pense que para você que não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Pode ser que não tem jeito para o homem, mas para Deus nada é impossível. Não pense que não tem mais jeito para o seu filho, que não tem mais jeito para o seu marido, para a sua esposa, mas tem jeito sim. Para Deus nada é impossível. Pode ser que está desenganado pela medicina, mas Deus não desengana ninguém. Se você se entregar a Deus e demonstrar um coração arrependido e dizer para o Senhor que não quer mais viver essa vida que você está vivendo, e se você demonstrar com todo o teu coração, com toda a tua alma a Deus, que você quer ser uma nova criatura, com certeza Deus vai derramar sobre a sua pessoa um milagre da transformação. O milagre da transformação. Uma pessoa disse para mim hoje que não gosta de ir à igreja porque tem muitos dentro das igrejas que estão lá de falsidade, que estão lá, mas não está para servir a Deus, mas se encontra enganando os outros e ainda sendo
enganá-lo. E ele disse que não vai para a igreja por causa disso. E eu disse a ele que é justamente por isso que ele tem que ir à igreja, para ele fazer a diferença. Para ele fazer a diferença. Para ele mostrar para os outros o verdadeiro sentido de servir a Deus em espírito e em verdade. Eu disse a ele ainda que não deveria temer os vícios, não deveria se envergonhar deles, não. Não deveria se envergonhar pelos vícios, nem tampouco ter medo dos vícios, porque às vezes vai para a igreja e não consegue deixar algumas coisas. Isso não cabe a mim, não cabe a ninguém. Isso quem faz é Deus. Ninguém deixa o pecado, ou ninguém deixa o mundo de pecado, os desejos, os vícios. Não é pela força do propósito, não é pelo poder da opinião, não. Não é pelo poder da opinião que eu fui transformado, que eu deixei os meus maus hábitos, os meus maus costumes. Não foi por opinião, mas foi por Deus. Deus manifestou em minha vida e o milagre ocorreu na minha vida. O Senhor é bom. Como diz a Escritura aqui, que eu li, mais uma vez eu vou repetir, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Você lembra da história que diz que quando o lobo ia dormir não tinha sossego? Você lembra da história que quando ele ia comer junto com as ovelhas, ele não gostava, aquele alimento rasgava-lhe a garganta? Ou quem sabe, você está na igreja e você acha insuportável ouvir a palavra de Deus. Você se sente incomodado quando o pastor está aplicando aquele alimento para as ovelhas. Ou quem sabe você acha tempo demais para estar sentado ali para ouvir a palavra de Deus. Ou quem sabe você se sente incomodado pelo barulho dos cristãos que faz, pelos seus movimentos que eles estão fazendo. Mas é uma coisa eu digo para você: quer sentir gosto e ter prazer de estar na igreja, de ouvir a palavra de Deus? Quer sentir prazer, alegria no seu coração, na sua alma? É apenas você se entregar à vontade de Deus. E Deus vai mudar a sua vida. Deus vai transformar o seu coração, de maneira que você vai sentir prazer na casa do Senhor. De maneira que você vai sentir prazer de ler as Escrituras Sagradas. O primeiro passo é você aceitar Jesus como o seu Senhor e Salvador da tua alma. Eu aconselho a você a procurar uma igreja mais próxima da sua casa. Não sou seu pastor, nem tampouco quero ser o seu pastor. Apenas um pregador do Senhor e da sua palavra, transmitir os recados de Deus para você nesta noite. Mas procura uma igreja mais próxima da sua casa. Chega lá e diz: pastor, eu quero congregar aqui com o Senhor. Eu quero ficar por aqui. Eu
quero ouvir a palavra de Deus, eu quero receber oração. Faça isso, leva a tua esposa. Ou esposa, leva o teu esposo. Leva os teus filhos. Faça isso. Deus vai te abençoar grandemente. Não te envergonhe dos outros, não. A palavra de Deus diz: vinde a mim como estão, disse Jesus. Vinde a mim do jeito que você está. Não pense que Jesus veio para os sãos, não. Jesus disse, e é mesmo que falou, eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes. E não é os sãos que precisam de médicos. Quem precisa de médicos são os doentes, disse Jesus. Este mundo se encontra doente, precisando do médico Jesus. Mas você é um convidado nesta noite para se sentar aos pés dos mestres. Jesus, Ele te ama, Ele te chama, Ele quer te curar, Ele quer te transformar, Ele quer te salvar. Amém? Muito obrigado, Deus te abençoe você, a sua vida. Eu oro pela sua família, oro por você, aos meus companheiros de trabalho. Que Deus abençoe os meus colegas de trabalho. Trabalho em meio àquela empresa, aquela construtora. E há muitos companheiros ali, colegas de trabalho, que é uma bênção. Muito obrigado, eu agradeço a vocês, meus amigos. Que Deus abençoe vocês. Eu oro para que Deus nos livre todos os dias de todos os acidentes ali naquela empresa. Obrigado, obrigado e obrigado mesmo. Que Jesus vos abençoe. Então, peço a vocês que se inscrevam no canal, viu? Desative lá aquele sininho. E aí, todas as vezes que eu enviar um vídeo, você vai receber o sinal no seu celular. O sininho vai tocar. Ok? E Deus falou fortemente ao seu coração. Transmita-se a outros. Compartilhe que Deus vai te abençoar. Seja mais um instrumento como eu. Às vezes a gente compartilha tantas coisas bobas que não nos edifica. Mas compartilhe com os outros a palavra de Deus. Eu falei hoje sobre transformação. Para Deus nada é impossível. Aquelas coisas velhas vão ficar para trás e Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Você vai passar a viver em novidade de vida. Amém? Quando as pessoas perguntar para você, e aí, como é que você está? Está tudo bem? Você não vai dizer assim, está do mesmo jeito, a mesma rotina, não tem novidade nenhuma. Você não vai mais falar assim. Você vai dizer assim, eu vivo em novidade de vida. Está tudo bem. E amanhã, se Deus quiser, vai estar melhor ainda. Amém? Jesus vai arrancar você dessa rotina, dessa vida cansada, dessa vida angustiada, dessa vida tristonha, dessa vida desesperadora, e você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Não endureça o teu coração, mas confia no Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, ok? Tchau. Deus te abençoe.